vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, 18. Uma palavra que vai ministrar nosso coração aqui nessa manhã em nome de Jesus. Pai, que nesse momento não fale o homem, mas fale o teu Santo Espírito. E nós precisamos desse alimento. Precisamos, Pai, da tua palavra, tanto quanto o ar que respiramos, tanto quanto o alimento físico. Precisamos nos alimentar no Espírito, para que a nossa fé seja edificada, para que o nosso cristianismo seja consolidado naquilo que nos sustenta, naquilo que nos provê e naquilo que nos impulsiona a vivermos as tuas promessas em nome de Jesus. Diz assim, Mateus 21, 18: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a esse monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Queridos, quando eu li essa passagem, Deus me levou, na verdade, essa passagem para ministrar, para compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Eu fiquei pensando assim, bem sobre essa figueira. Eu falei assim, Jesus foi buscar um fruto numa figueira. Chegou lá, a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Quando você lê a mesma passagem, só que no livro de Marcos, tem uma situação além. Diz assim, a figueira tinha folhas, mas não era tempo de figo. Aí eu pensei assim, ou Jesus não conhece nada de agricultura, ou ele queria gerar um milagre, porque não era tempo de figos, mas Jesus foi buscar figo fora do tempo de figo. Você já viu, normalmente era minha mãe que falava assim: mãe, estou indo na feira, mãe, traz mexerica. Aí ela virava, mas agora não é época de mexerica, né? Eu falo assim, Rosângela, não tinha nada. Não, agora, por que você não trouxe tal fruta, né? Aí ela me fala, eu sou ruim para isso, tá? Eu não sei que época é o quê. Mas a Rosângela conhece, mas não é época de mexerica, não é época disso. Eu trouxe o caqui, mas o caqui não está bom, porque ainda não é época de caqui. Estou dando exemplo. Mas Jesus, primeiro, ele sabe de tudo. E segundo, aí pesquisando, porque daí eu fiquei incomodado com isso. Eu falei assim, Jesus foi querer comer figo fora do tempo de figo? E aí eu fui pesquisar sobre a figueira. E o que eu descobri? Que a figueira, ela é um pouquinho diferente de algumas outras árvores, ou um pouquinho diferente do que é o natural. Do que eu estou falando? Normalmente as árvores geram folhas, e depois das folhas vem os frutos. Essa é a sequência natural. O figo não. O figo ou nasce antes das folhas, ou nasce junto com as folhas. Então, se Jesus viu folhas novas naquela figueira, é porque já tinha nascido fruto, ela deveria ter fruto, mesmo fora de época. Porque outra característica do figo é que ela tem uma época específica e depois de uma época que não tem nada a ver, nasce figo na figueira. Ela é uma árvore diferente. E depois nós vamos entender espiritualmente o porquê disso. E aí, isso me chamou demais a atenção. Por quê? Primeiro, não era a época. Aqui essa passagem a gente vê que é no período da Páscoa. E no período da Páscoa, lá em Israel, é março. E os figos dão em Israel no período de julho. Então não era tempo. Mas se tinha folha,
É porque nasceu fruto. Então Jesus vai até a figueira, porque ele vê uma figueira florida, com folhagem. Só que quando ele chega lá, não encontra fruto. E aí que ele libera uma palavra e aquilo seca. E aquela figueira seca. Se você ler aqui o contexto, o capítulo 21, você vai ver que Jesus, é a passagem que Jesus entra no templo, aquela entrada triunfal de Jesus, ele sentado num jumentinho, todos colocando ramos e declarando: Hosana, bendito que vem, né? Baruch rabá beshen Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E aí colocam os ramos e Jesus entra e ele é ovacionado em Jerusalém, e aí até os líderes, né, fariseus nessa hora criticam Jesus e dizem assim: olha, vocês estão muito barulhentos aqui, manda o povo ficar quieto. E aí Jesus diz assim: ainda que eu mande que eles se calem, as pedras louvarão o Senhor. Forte, né? Maravilhoso, maravilhoso. É esse momento. Logo depois Jesus vem e vê os vendilhões do templo e expulsa todo mundo de lá. Por quê? Porque tinham feito da casa do Senhor um lugar de comércio. As pessoas vinham de longe para adorar em Jerusalém e não tinha muitos como trazerem os seus animais para sacrificar tudo. Então começaram a vender os animais dentro do templo. Só que começou a desfocar, começou a perder o objetivo. E aí a Bíblia diz que nessa sequência ele encontra muitos coxos e surdos e todos são curados. O que a gente vê nessa sequência? A vida de Jesus sendo uma vida muito frutífera. A vida de Jesus sendo uma vida que gerava resultados, que mudava a história de pessoas, que tinha um caminho que abençoava o próximo, que trazia resultados práticos. E aí Jesus se depara diante de uma figueira que tinha folhas, que tinha a aparência de estar frutífero, mas que não tinha frutos. E aí ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca, os discípulos ficam impactados com aquilo. Você imagina, né, eu chegar aqui, né, nessa, como chama essa planta aqui, sabe o nome dela? Eu esqueci agora, que não sei qual essa aqui, que nós compramos bebezinha. Essas duas plantas são bebezinhas, a gente quer ter a experiência de fazê-las crescer, né? Então elas no começo ficam assim, tão feinhas, assim, tal, até que depois esse leque abre, ele fica grande, né? E aí o que acontece? É uma coisa que eu chegar aqui e falar assim: ó, seque agora, o negócio fizer assim, ó, e cai. Consegue imaginar? Você sabe que eu tive uma experiência, sabe esse João que a Rosângela comentou, que é consultor financeiro? Ele tem uma história de vida espetacular. Ele nasceu no Piauí, com 3 anos ele veio morar no Heliópolis, uma das maiores comunidades, né? E depois ele conta o testemunho dele. Ele tinha assim um coração guardado em Deus, porque a maioria dos amigos dele, eles tentavam tudo ser jogador de futebol, aquele negócio todo tal. A maioria ou está preso, ou está morto, ou virou traficante. E ele hoje é um empresário. Ele tem 3 empresas, é consultor financeiro, mora numa cobertura, é um menino, ele tem o quê? 35 anos? O João hoje? Menino, extremamente próximo, é um dos nossos 12 lá em São Paulo. Quando ele chegou, só para vocês terem uma ideia, ele ia na oração das 6 horas da manhã, nesse frio de julho, de camiseta, ele não tinha blusa. Aí um dia eu peguei uma jaqueta, lembra uma jaqueta bege que eu tinha? Peguei e dei para ele de presente. Ele ficou impactado com aquilo. Eu falei: não, pode ir, de presente para você vir. Ele está vindo às 6 horas da manhã com frio? Não, vai pelo menos quentinho, né? E tal. Hoje ele é esse homem, ele é uma potência. Ele começou no almoxarifado de um laboratório de análise clínica, hoje ele é sócio do laboratório. Em pouco tempo, uma cabeça brilhante, dada por Deus. Olha só, eu estou falando da planta, eu contei a história dele só para vocês saberem quem ele é. Primeira vez que ele foi na célula, foi na casa da Solange, era a célula do Ayrton, e eu fui visitar uma das células dos meus discípulos, e eu estava lá, eu ia pregar naquela noite na célula.
No meio da célula cai a força do bairro. Apagou tudo. Apagou tudo. Tanto que a gente olhou pela janela, a primeira coisa que você faz é olhar pela janela, para saber se é só no apartamento. Não, estava meio que o bairro apagado. E ele ali sentado, aí o Ayrton, que era esse 12 que liderava a célula na época, tudo falou assim, e agora, como é que a gente vai fazer? Aí eu virei, é aquelas coisas que só Deus respalda o líder. Eu virei e disse assim, fiquem tranquilos, a Bíblia diz, haja luz e houve luz. Queridos, eu falei, houve luz, voltou tudo, acendeu tudo. Esse João, ele se converteu, não é possível, não é? Você se converte numa situação dessa, os olhos dele explodiram assim, ele ficou num conflito. Depois ele veio contar pra gente, quando ele tinha mais intimidade, que era a primeira célula dele. Depois ele veio com mais, o Wilson estava junto, que foi o Wilson que trouxe. Depois ele veio contar com mais liberdade, que ele achou que fosse algo montado por nós, para chamar a atenção dele. Ele ficou num conflito. Primeiro ele ficou num conflito porque ele viu que apagou o bairro inteiro. Como é que a gente chama? Se fosse só do apartamento, você até derruba, né, a chavinha. Mas como é que eu vou apagar o do bairro inteiro? Mas ele ficou num conflito, ele falou, será que eles montaram esse negócio só para eu achar? Trazem aqui o líder, ele diz, haja luz, a luz aparece bem na hora. Queridos, foi igualzinho essa situação de Jesus. Seca, secou na hora. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E eu tive essa experiência. Haja luz e houve luz. Voltou a luz, o menino se converteu, depois no final cresceu tanto espiritualmente. Eu falei da parte profissional, mas ele é um levita, ele serve na casa do Senhor, fazia parte do Ministério de Consolidação, e depois se tornou, junto com a esposa dele, da nossa equipe de 12. Mas algo tremendo é a palavra liberada com fé. Mas o que Jesus precisava trabalhar na vida daqueles discípulos? Por que Jesus? Porque a pergunta é, se Jesus é um canal de bênção, por que ele amaldiçoou aquela figueira? Porque é uma situação, teoricamente, que não parece ser da natureza de Jesus. Deus não amaldiçoa ninguém, Deus abençoa. Mas por que Jesus liberou aquela palavra sobre aquela figueira? Jesus tinha acabado de demonstrar para eles, como eu falei no capítulo 21, o que era ter uma vida frutífera, o que era ter uma vida de resultados. Os resultados, queridos, uma vida frutífera, ela não pode ser uma vida de aparência. Ela não pode ser só uma vida de aparência. A palavra quinta-feira, na célula, falou muito sobre isso, né? Sobre hoje, como esse âmbito virtual criou muito mais a facilidade de você aparentar uma coisa que você não é. Você pode colocar qualquer foto lá, que não tem nada a ver, e realmente, né, você quer bater uma foto, você bate, aqui tem 8 pessoas, dependendo do ângulo que você bateu uma foto aqui, você joga na internet, parece que o culto estava abarrotado de gente. Mas para que isso? Para que isso? Então, Jesus precisava mostrar que a vida que ele tem para nós é uma vida que tem que gerar frutos. É uma vida que tem que gerar frutos. Então a primeira coisa que aqui tem que entender é que a figueira, na palavra de Deus, ela representa Israel. Você vai ver em Amós, você vai ver em Joel, né, profetas se referindo a Israel como figueira. Quem é hoje o Israel de Deus? Nós. A igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. Então, essa figueira aqui, ela pode muitas vezes estar nos representando como indivíduos ou como igreja, né? Ela pode estar mostrando, e a gente vê Jesus, através dessa situação, repreendendo aquela figueira, falando, olha, você não pode ter folhas e não ter frutos. Você não pode viver só uma vida de aparência. A vida que eu tenho para você é uma vida de resultados. Quando Deus criou Adão e Eva, olha que interessante isso.
disse, oi Eva, oi Adão, bom dia, como é que vocês estão? Ele não falou nada disso. A partir do momento que ele criou os dois, ele liberou uma palavra, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai. Se você resumir isso, tenha uma vida frutífera. Tenha uma vida com resultados. Em todas as áreas da vida. Então, quando ele vira para Adão e Eva, ele não fala nenhuma. A primeira decreto de Deus para o ser humano é: seja frutífero, deem frutos, gerem resultados. Então, o que essa figueira parecia? Então, a primeira coisa que a figueira representa é a representação nossa hoje. Né? Até é interessante, como é que chama aquele figo de Israel? Figo da Índia, que a gente... Que é o espinhoso, que é o espinhoso por fora? Chama figo da Índia. Figo da Índia, que é o que tem espinho. Porque os judeus são comparados a esse figo, né? Se você vai hoje, né, conversar com um judeu, a primeira sensação que você tem é que ele é uma pessoa dura, rude, espinhosa, né? Espinhosa. Mas por que o figo representa? Porque apesar de parecer espinhoso por fora, por dentro ele é doce. Tanto que a figueira representa na Bíblia a doçura. Se você pegar o apólogo de Jotão, lá quando o Gideão não quis assumir o governo, né, e os filhos dele se mataram, e aquele negócio todo, na fábula que conta, o figo diz assim: eu vou deixar a minha doçura para governar? Não, vou continuar produzindo a minha doçura. O figo representa essa doçura. Então, quando Deus faz essa relação nossa, igreja hoje, com o figo... Oi? Isso mesmo, aqui a gente só tem esse nome, figo da Índia. Ele é um cacto, ele não é um figo. Ele é um cacto, ele é espinhoso por fora, só que por dentro ele é muito doce. Ok? Deus quer que o povo, que você... Dá em terras áridas. Exatamente, ele dá em meio a deserto. Em meio a deserto é uma coisa sobrenatural, né? É uma coisa sobrenatural, porque toda fruta mais doce, ela precisa de muita água. Ela precisa ser mais úmida. E como é que uma fruta que precisa de mais água úmida está no meio do deserto? É só Deus que faz essas coisas. Coisa linda, né? E ele diz que... E a palavra nos mostra que como esse figo, como essa figueira, a igreja precisa manifestar essa doçura. Manifestar porque todas as vezes em que Deus disse para o povo, ele disse: vocês vão ter suprimento e vocês vão ter doçura. Olha, eu vou levar vocês, povo que está no Egito, para uma terra que mana leite, suprimento e mel, doçura. Todas as vezes ele faz essa relação. Então, primeiro, Deus está falando conosco. Segundo, essa figueira parecia ter frutos, mas não tinha. E aí cai naquela coisa que nós estamos falando aqui. Não dá mais para viver de aparências. Apóstolo René, ele é engraçado, né? Ele tem uma frase que ele diz assim: não me diga o que você tem, me mostre o que você tem. Porque na visão, né, como a visão ela trabalha um projeto de crescimento e multiplicação, ele ainda brincava, ele falava assim: tem pastores que são evangelísticos e tem pastores que são evangelásticos. O que é? Ele conta, mas na verdade ele não tem. Né? Ele dá um relatório elástico, né? Mas na verdade ele não tem aquele resultado. E ele fala assim: é isso. E o apóstolo René fala: não é isso que interessa. Não é isso, porque frutificaremos em níveis diferentes. A Bíblia diz: a semente boa caiu em terra boa, uma frutificou a 30, outra frutificou a 60, outra frutificou a 100. A Bíblia diz que a que frutificou 100 é melhor do que a que frutificou 30? Não. São resultados diferentes, mas as três deram resultado. Essa é a questão. Então, às vezes, ficamos nos comparando uns com os outros, e o mundo nos leva a esse comparativo. Você sabe que a Bíblia diz, eu não vou lembrar agora qual versículo em Provérbios, mas depois eu mando no grupo para vocês. Toda comparação, a Bíblia diz, toda comparação é odiosa. Não existe comparação, existe referência. Referência é uma coisa, comparação
comparação é outra. E todo mundo que se compara não avança. Está batendo lá ainda? Não sei, amor. Era outra casa. Eu estava achando que era o nosso portão aqui. Toda comparação é odiosa. Você não precisa se comparar com ninguém, porque você é único diante de Deus. E Deus tem para você um nível de frutificação, um nível de resultado. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Que bom. Olha só, Jesus, ele sempre combateu essa hipocrisia de quem aparenta, mas não é. Lembra o que ele falou para os fariseus? Ele chegou para os fariseus e disse assim: olha, vocês são como sepulcros caiados, por fora adornados, bonitos, mas por dentro tem o quê? O que Jesus estava ensinando? Não adianta ter uma folhagem linda nessa figueira se ela não tem frutos. Ela tem a aparência de frutífera, mas ela não está dando fruto nenhum. E isso é sério demais. Isso é um ensino que precisa estar vivo dentro da igreja, porque senão começamos a viver de aparências e não mais de essência. Aí olha só, a figueira tinha folhas e isso indicava que deveria ter frutos ali, mas não tinha. Da mesma forma, muitos hoje usam de uma folhagem para esconder as faltas de fruto. A aparência de ter frutos e a falta deles foi a causa da figueira secar. Por que a figueira secou? Porque só tinha aparência. Então secou. No final seca. Porque ninguém vive de aparência. E está falando alguém aqui para vocês que não era uma pessoa preocupada, vou dizer para vocês, com aparência de roupa, de marca, não era esse tipo de aparência, mas eu era extremamente preocupado com a aparência que eu ia demonstrar para os outros no que diz respeito à intelectualidade, à inteligência. Eu era extremamente soberbo. Então eu tinha que, para uma pessoa, para ela sustentar uma aparência do que ela não é, só tem um caminho, sabe qual é, né? A mentira. A pessoa tem que mentir para ela demonstrar uma aparência do que ela é. Então eu contava, mas não tinha nada aqui. Era tudo história. Por quê? Porque eu queria que as pessoas vissem em mim essa inteligência, esse negócio. E é engraçado, né? Porque a gente quer uma coisa, a gente quer aparentar uma coisa, não, tudo para suprir uma necessidade de alma. E a gente não precisa disso, porque Deus já nos fez inteligentes, Deus já nos fez capacitados, Deus já nos fez, a gente não precisa disso, mas no mundo eu era assim. Então eu queria aparentar alguma coisa, outros usam na parte de roupa. A pessoa não tem dinheiro para comer, mas ela só anda com roupa de marca. Ou é o filtro, né? Exatamente. Conta do seu primo que descia pontos antes da faculdade. Eu tenho um primo meu, e ele conta, né? Assim, já agora com entendimento, você vai ficando mais velho. Ele não é cristão, mas ele entendeu, né? As coisas que ele fazia. Ele frequentava uma faculdade, e como ele veio, meu tio era negro meu, eu estava contando ontem para vocês, né? Então eles eram negros e ele se sentia assim, fruto de preconceito, ele tinha baixa autoestima e todo aquele negócio. E ele entrou numa faculdade espetacular, ele conseguiu bolsa, só que ninguém sabia. E ele só se vestia nível top, assim, top. Ele é um cara muito bem, assim, apresentável, ele é alto, bonito, assim, tal. Ele é alto, né, esbelto, tudo aquele negócio, mas ele era uma aparência só. E aí o que ele fazia? Só que não tinha grana. Então, na faculdade, para não saber, ninguém sabia que ele tinha bolsa. E ninguém sabia que ele não tinha grana. Então o que ele fazia? Ele ia de ônibus para a faculdade. E aí ele descia 2 pontos antes, para ninguém ver que ele ia de ônibus. Vida de aparência, ele estava enganando quem? E aí ele chegava na faculdade sempre. Um dia, ele esqueceu de descer no ponto, e o próximo ponto era na porta da faculdade. Não teve como, senão ele tem que descer, depois ele acabou descendo. Ele achou que ninguém ia ver, ele desceu na porta e deu de cara com 2 amigos dele. Aí os dois, ainda foi engraçado que ele conta que os 2 amigos olharam e falaram assim: só
a grana que você tem, com a vida que você tem, só você para vir de ônibus mesmo. Você é um cara excêntrico, hein? E não repararam, mas vivia uma aparência, vivia escondido, vivia com uma folhagem, mas não tinha frutos. E posso falar qual é o resultado? Até hoje na vida dele não tem fruto. Até hoje não tem fruto mesmo. Começou um casamento, perdeu o casamento. Aí arrumou uma segunda esposa que não é casado, mas que a família inteira não aceita. Só dá problema, sabe assim? A filha homossexual não conseguiu gerar frutos na vida. Por quê? Porque sempre viveu uma roupagem, uma folhagem. E não adianta, aqui está falando, e Jesus confrontou, falou para os fariseus: vocês fazem altas orações na praça para que todo mundo ouça, mas Deus recompensa no secreto. Sabe, então, eu achei maravilhoso quando Deus deu esse texto e começou a me mostrar essa questão do figo, porque isso é muito sério. Se nós cristãos não tomarmos cuidado, a gente vai por essa linha. Nós mesmos, já nascidos de novo, a gente começa a querer mostrar uma coisa que ainda não é. Quando for, mostra, aparece. Não tem como, nós não precisamos de aparência para nada. E aí eu falei aqui, né, a aparência de ter frutos e a falta deles foi a causa daquela figueira secar. E a falta de frutos, queridos, ainda desagrada a Deus. Porque se viu que quando Jesus viu aquela figueira sem fruto, ele se decepcionou com ela. Então, se a ordem de Deus desde Adão e Eva foi para que fôssemos frutíferos, uma vida frutífera, uma vida com resultados, agrada o coração de Deus. Vocês sabem que os coachings pegaram isso e transformaram numa técnica, né? De você desenvolver uma vida de resultados. É lógico que aí entra uma influência humanista, entra um monte de filosofia, vira um balaio de gato a questão, né? Mas o princípio todo é bíblico. O princípio de você ter uma vida com resultados, Deus quer que você tenha uma vida com resultados, amém? Esse é o propósito dele, senão ele não falaria isso para Adão e Eva. Ele falaria qualquer outra coisa, ele falaria assim, sede santos. Ele não disse para Adão e Eva ser santo. Ele disse? Não. Ele disse para serem frutíferos, para serem fecundos, para darem frutos e exercerem governo em cima desse resultado. Então, a falta de frutos ainda desagrada a Deus. Se você pegar em João capítulo 15, 16, o que Jesus disse para os 12 dele? Não fostes vós quem me escolhestes. Eu escolhi vocês e vos desenhei, né? Designar, design quer dizer desenho. Eu vos desenhei, eu vos projetei para seres frutíferos e darem um fruto que permaneça. Ou seja, a questão não é só ser frutífero, é você gerar um fruto que permaneça. O fruto que Jesus gerou, através do ministério dele, permanece até hoje. O fruto que a equipe de 12 de Jesus gerou, permanece até hoje. O fruto que você vai gerar através da tua vida, vai permanecer por gerações e gerações e ficar como um legado. Posso ouvir um amém? Amém! Ainda bem que você crê, glória a Deus, aleluia. Então, por isso, queridos, essa lição de Jesus aqui da figueira é muito atual, pois o coração humano continua produzindo aparências, muitas vezes para esconder uma vida infrutífera e distante da vontade de Deus. Agora olha aqui, essa frase aqui é para você publicar depois, tá? Você não é para publicar, não precisa nem me citar na frase, mas é para você levar as pessoas a refletirem. Olha o que Deus falou comigo. Isso foi quando eu estava terminando. Eu já tinha terminado a palavra, na verdade. Sabe quando você está lendo de novo? E aí Deus falou, ele diz assim: sempre que Deus olha para nós, ele deseja encontrar bons frutos. Sempre que Deus olha para nós, ele deseja encontrar bons frutos. Quando ele chegou naquela figueira, ele desejava encontrar bons frutos, porque era fruto para comer, não era nem o fruto verde, nem o fruto peco, que o fruto peco é quando já passou
do tempo. Ele queria encontrar bons frutos, que ele pudesse se alimentar, que pudesse gerar um resultado, que era matar a fome dele. Então, sempre que Deus olha para nós, Ele deseja encontrar bons frutos. Agora, quando a gente fala de fruto, normalmente, principalmente numa igreja, na visão celular, a gente imagina que Deus está falando de ganhar vidas para Jesus. Sim, esse é um tipo de fruto, mas não é o primeiro fruto que Deus quer que você dê. O primeiro fruto que a Bíblia diz é o fruto digno de arrependimento. Se você pegar Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 2, você vai ver, Lucas capítulo 2 e Mateus capítulo 3, você vai ver João Batista pregando o Evangelho, pregando a vinda de Jesus. E o que ele diz? Porque aí começou aí um monte de fariseu lá, começou aí um monte de gente querer se batizar. Ele fala assim: quem foi que avisou vocês disso daqui? Não é só entrar na água e sair. Vocês precisam dar fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? Uma mudança de vida, que gere um bom testemunho. Ou seja, eu era assim, e porque eu encontrei Jesus, e Ele me salvou e me levou ao arrependimento, agora eu não sou mais assim. É esse tipo de vida, né? Que a gente não pode ser, que nem o apóstolo Fábio sempre brinca, né? O crente Gabriela, né? O crente Gabriela é assim: eu nasci assim, vou ser sempre assim, né? Isso daí os meninos, os novos não têm a mínima ideia. Os mais novos não têm a mínima ideia do que nós estamos falando, né? Sônia Braga, né? Que fazia a Gabriela. E ele fala: tem muito crente que é Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. Não! Você ainda até que nasceu assim, debaixo, como a Rosângela falou, da natureza adâmica. Mas Deus, Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje você não é mais a natureza adâmica, você tem a natureza de Cristo em você, selada pelo Espírito Santo. Então você abandona a velha vida para poder viver debaixo do conceito que Deus tem para você. Amém. Amém? Você quer dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele é digno. Então nós precisamos despertar. O primeiro fruto que a Bíblia diz que cada um de nós tem que dar é o fruto digno de arrependimento. Ou seja, o processo para uma mudança de vida. Aí vem o segundo fruto, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, esse é o mais fácil de todos, aleluia, e domínio próprio, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Aqui eu estou diante de pessoas mansas que se dominam diante das mais diversas situações, aleluia. Tome posse pela fé e diga amém, eu recebo, né? Mas é o segundo fruto que a Bíblia fala. Então o primeiro fruto, fruto digno de arrependimento. O segundo fruto, o fruto do Espírito. Se você aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, quem veio morar em você? O Espírito Santo. E Ele que veio morar em você produz esse fruto. E nós precisamos ser frutíferos nisso. Então, o amor, a paz, a alegria, os 9 gomos, que é um fruto só, que é um Espírito só, mas dividido ali em 9 gomos, né? Com uma mexerica de 9 gomos. Esse é o segundo fruto. O primeiro fruto fala de uma mudança de vida. Esse segundo fruto fala de uma consolidação na vida cristã. Amém? Nós vamos estar sempre, constantemente sendo levados a viver esse fruto. Lógico que tudo é um processo de mudança. Ok? Tem pessoas que, é engraçado, né? Tem pessoas que elas já vêm mais com, por exemplo, o fruto da bondade, já é meio característica, a pessoa é bondosa, né? Outros já são pacíficos, né? Tem aquele cara que você pode fazer o que for, o cara não briga, né? Tem outros que já são mais mansos, tem outros que já se dominam mais, mas são frutos benignos e tal, mas são frutos a serem desenvolvidos. Então esse é o segundo fruto que a Bíblia diz que todo cristão deve dar. Você está vendo como se a gente não conhece profundamente a palavra, a gente acha que o fruto é só ganhar vidas para Jesus. Mas não é. Quando que nós vamos ganhar vidas? Quando as pessoas verem em nós
uma mudança, quando ver em nós esse fruto do Espírito, aí posso te falar, você não vai precisar nem evangelizar, porque a pessoa vai ver a referência, vai ver o modelo, e aí sim, damos o terceiro fruto, que aí sim é o fruto de vidas, ok? Que é o maior resultado na vida cristã. Porque uma coisa eu posso falar para vocês, você pode ter resultados em todas as áreas da sua vida, profissional, familiar, e Deus quer que você frutifique em tudo isso, né? Eu fico feliz de, por exemplo, quarta-feira nós estávamos lá com o Flávio e a Rose, ontem estávamos, né, com o Fernando e a Ariane, e é muito bom você chegar numa casa que tem um fruto familiar, né? Você chegar numa casa que tem um ambiente familiar. Eu vi a fotinho do Ben lá sentado na mesa lá, né? Ou seja, o neto junto, né? Eu vi a foto da sua mãe chegando e as crianças, né? A foto não, né? Os stories, né? Da sua mãe chegando e as crianças e tal. Isso é fruto familiar. E é muito lindo isso. A gente precisa dar esse fruto dentro do lar. A gente precisa dar um fruto, sim, financeiro e profissional. Primeiro, para você ter suas necessidades supridas. Segundo, para você poder também ser um canal de bênção e ajudar aqueles que estão precisando. Terceiro, para você viver os seus sonhos. Você sabe que para todo sonho, eu tenho um curso que eu dou, chama Projeto, certo? Todo sonho precisa de recurso. Ninguém alcança sonho querendo sem dinheiro, essa é uma realidade. Você precisa de recursos para gerar, uns mais, outros menos, mas todo sonho precisa de recursos. Então Deus quer te dar recursos para que você viva seus sonhos também. Até porque se você se agradar de Deus, Ele satisfaz teus sonhos, que são os teus desejos do coração. Amém? Mas, por mais que você tenha família, recursos, resultados profissionais, pessoais, se isso não fizer diferença na vida de outras pessoas, no final perde o sentido. Porque quando o apóstolo Fábio sempre ministra isso, quando a gente chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar, né, quantos filhos você teve, quantos netos seus filhos deram para você. Jesus não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou, quanto você poupou, quanta empresa. Jesus não vai perguntar se você e sua esposa viajaram, se você e seus filhos se divertiram. Jesus não vai perguntar nada disso. Ele vai olhar para trás de você e vai ver quantos o teu testemunho de vida, que começa lá no fruto digno de arrependimento e se consolida no fruto do Espírito, quantos foram alcançados através da sua mudança de vida, né? Todos nós temos um propósito para estarmos aqui. Seu trabalho pode abençoar muitas pessoas aqui nesse tempo, e que Deus, eu estou aqui diante de empreendedores, que Deus faça o teu empreendimento crescer, frutificar, gerar muitos empregos, abençoar muitas famílias. Eu lembro até hoje uma frase que eu ouvi do apóstolo Fábio. A gente já estava num período, eu, apóstolo, muito conflitante. A gente tinha empresa, mas a igreja cresceu muito e não dava mais para conciliar. E aí o que aconteceu? Viraram para o apóstolo e falaram assim: pô, apóstolo, a igreja hoje sustenta as tuas necessidades, por que você ainda continua com a empresa? A resposta do apóstolo Fábio poderia ser: porque eu quero que a minha empresa realize meus sonhos pessoais, eu quero ter recursos guardados, eu quero comprar uma casa para minha filha. Podia ser qualquer uma dessas, não estava errado. O dono da empresa, ele acredita para isso. Ele virou e falou assim: porque lá na minha fábrica, ele tinha uma fábrica, né, de etiquetas adesivas. Ele falou: porque lá na minha fábrica tem muitas famílias que se alimentam através dos resultados que a gente gera lá. Gente, sabe quando você se converte numa frase? Porque eu estava junto com ele quando um outro pastor perguntou isso para ele. Aquilo que ele falou foi impactante. Foi impactante. Mas, entenda uma coisa. Nós temos um propósito. Por mais que o que a gente faz possa abençoar pessoas aqui, o que realmente fará diferença é quantos através de nós alcançarão a vida eterna. Não é verdade? Porque aquelas famílias se alimentavam fisicamente. Né? O apóstolo Fábio, através do trabalho dele, alimentava famílias, abençoava famílias.
Mas no final mesmo, para nós, a gente vai sentir a diferença em saber, né? Por isso que eu falo no encontro, quando eu prego no encontro com Deus, no reencontro, na verdade, que é mais já mais voltado para a liderança, eu falo assim, olha, não existe satisfação pessoal, conquista pessoal, o dinheiro no mundo que pague uma pessoa chegar para você e falar assim, pastor, obrigado, porque hoje eu tenho a vida eterna, porque hoje eu conheço a Cristo, né? Isso daí supera tudo, né? Supera tudo. Por isso Deus está falando que o fundamento para que eu e você tenhamos uma vida frutífera, com resultados em todas as áreas, se chama fé. Ele disse lá, essa aparência aqui, essa árvore de aparência que não tem resultados, que ela seque agora. Aí os discípulos ficaram impactados, disseram, mas ela secou muito rápido. Ela secou muito rápido. E aí Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé, isso daqui não é nada. Vocês podem fazer coisas muito maiores. E aí a última frase desse texto, o último versículo, na verdade, ele é muito, muito confrontador. Ele diz assim, pois tudo, não está falando algumas coisas, não está falando uma ou outra coisa, está falando assim, tudo, tudo é tudo. Tudo não é metade, tudo é tudo. Tudo o que vocês pedirem, crendo, ou seja, com fé, assim será. E aí, se a gente está pedindo e não está acontecendo, é porque está faltando fé. Porque tudo o que pedir, assim será. Vou falar uma coisa que eu só posso falar aqui porque não tem vidas novas aqui hoje. Até o que não é vontade de Deus, se você trabalhar com fé, acontece. Sabia disso? O resultado, por não ser vontade de Deus, tem consequências. Por quê? Porque a fé não é exclusividade do cristão. A fé para a salvação é exclusividade do cristão, porque só Jesus salva. Mas a fé para resultados, você já viu quantas pessoas que não creem em Deus têm resultados? Porque elas acreditam e trabalham por aquele resultado. Você sabe que o líder da maior igreja do mundo, David Yushu, lá da Coreia, ele conta num livro dele, acho que é a Quarta Dimensão, ele diz assim, quando eu me converti eu fiquei meio em conflito, porque falavam de um Jesus que cura, que ressuscita mortos, mas aqui na Coreia, ele diz no livro, os budistas também ressuscitam mortos. Gente, quando eu li aquilo eu falei, ué, por quê? Porque a questão é a fé, a questão é o que você crê, é o quanto você crê. Agora, fé para a salvação, não existe outro caminho. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos valorizar, tanto em nós quanto no próximo, é a eternidade. E com a eternidade, porque no projeto de Deus, se você tem o principal, todas as outras coisas acompanham. A tua prosperidade, a tua alegria, a tua família, a tua paz, a tua satisfação e até os teus sonhos pessoais, amém? Então Deus está falando aqui hoje que Ele nos dará uma vida muito frutífera. Primeiro, porque Ele nos ama. Segundo, porque a nossa fé tem sido edificada. E terceiro, porque nós vamos colocar nossa fé em prática. Amém? Jesus colocou a fé em prática. Ele se expôs. Só tem uma forma de você colocar a tua fé em prática, é se expondo. Ele diz, seque agora, e se não secasse? Você entendeu? Ele se expôs, porque a fé prática é uma exposição. Não tem como você praticar a tua fé escondido. Praticar a tua fé, não, você vai ter que se expor. E eu me expus naquele dia e falei, haja luz. Podia acender no final. Aí no final faz igual a Rosângela contou. Você dá uma desculpinha lá, né? Você muda, né?
você mostra uma transgressãozinha de um outro caminho, você muda o caminho e fala, não, estava brincando com vocês e tal, né? O ser humano é bem assim. Mas a verdade é que quando você se expõe, a tua fé gera resultados. Então você quer ver resultados? Você quer ver o fruto de arrependimento? Você quer ver o fruto do Espírito? Você quer ver a tua vida ser um canal para ganhar outras vidas? É se expondo. Sim. É batendo na porta. É falando. E se você fizer isso com fé, você vai ver resultados em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você aqui nessa manhã. Quero abençoar a tua vida. Nós vamos orar aqui. Natan, se puder pôr um louvorzinho só de fundo lá. Não tem nenhum? Um mesmo que tocou aqui no culto. Só enquanto eu oro. Amém? Eu quero orar por você. Se desligue de tudo agora. Eu quero orar para que você também reflita, olhe para dentro do teu coração. Que nós possamos olhar para dentro de nós. Buscar dentro de nós. Se em algumas questões, talvez, ainda queremos mostrar uma aparência do que não é, queremos colocar uma folhagem, até mesmo para esconder a falta de frutos. Queridos, entenda uma coisa, veja que Jesus, ele não cobrou da árvore não ter frutos, ele cobrou da árvore ela mostrar que tinha frutos, mas não tinha. Não há pecado nenhum em ainda não ter gerado os frutos, não ter alcançado resultados em alguma área da sua vida. Não se sinta acusado pelo inimigo, porque toda acusação não vem de Deus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o diabo muitas vezes quer nos acusar, quer nos condenar, quer apontar o dedo para nós, de dizer: você ainda não tem frutos, você ainda não gerou resultados, você ainda não frutificou. Não se deixe levar por essa acusação, que pode muitas vezes, numa ansiedade, numa precipitação, fazer com que a gente queira mostrar frutos que não temos. Somos frutíferos porque somos filhos de Deus. Somos frutíferos porque somos discípulos de Jesus. E Ele disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. Nós daremos fruto. Fruto de arrependimento, através de uma mudança de vida real. Fruto do Espírito, através dessa manifestação do Espírito Santo em nós. E tudo isso gerará uma referência, um modelo, para que muitas vidas sejam salvas em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado que és Tu que nos ensina, através da Tua palavra, a gerarmos frutos pela fé. Por isso, dá-nos uma fé incondicional nas Tuas promessas. Arranca a dúvida, arranca a incredulidade, arranca o medo, arranca as incertezas na vida e coloca a certeza, a fé que é trazer à existência aquilo que ainda não existe, que é a convicção, a certeza dos fatos que não se veem. Não precisamos ver as folhas para acreditar que vai dar o fruto, porque a Tua promessa, ela se cumprirá. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. E pela Tua fidelidade, nessa manhã nós Te agradecemos. Por isso, Pai, obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, porque hoje o Senhor nos alimentou de fé. A Tua palavra diz que tudo o que pedirmos crendo, assim se fará. Por isso, dá-nos essa fé, Pai, para que a cada oração, a cada pedido, a cada clamor, se manifeste o Teu milagre, se manifestem os Teus resultados, nasçam os frutos que glorificarão o Teu nome. Pai, que a cada fruto dado na nossa vida, nós possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Senhor e dizer que tudo é por Ti, para Ti, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Pai, que gera frutos sem acrescentar danos, ela venha sobre a vida de cada um dos Teus filhos agora. Cada família aqui representada,
nossas gerações, nossa descendência, aqueles que nos cercam, vejam em nós não uma vida de aparência, mas uma vida de fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Só quem recebe de mim eu recebo. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a sua semana seja frutífera no Senhor, que as obras das suas mãos prosperem, que as palavras dos seus lábios sejam impactantes diante das pessoas com quem você cruzar, e que os resultados dessa semana glorifiquem ao Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.